Então, agora nós daremos o início do nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Então, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 12. A gente vai ler do 12 ao 31. Mas, diferentemente do costumeiro, irmãos, hoje a gente não vai fazer a leitura toda e depois explicar tudo, porque a perícope é muito grande. Então, a gente vai lendo e explicando, tá bom? Então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer aqui uma contextualização pequena, assim, que essa primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, ela foi escrita aproximadamente no ano de 55, no fim do inverno ou no início da primavera. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai e planta a igreja de Coríntios, né? Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai com Barnabé, né? E aí eles fazem a sua primeira viagem, voltam, e quando eles vão fazer a sua segunda viagem missionária, então ali, Paulo e Barnabé, eles têm um racha, porque Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria levar João Marcos. E aí, então, Paulo se separa ali de Barnabé e ele vai, então, para a região da Macedônia, e ali, então, Paulo, ele funda a primeira igreja, não, ele funda a igreja de Coríntios, e ele escreve a sua primeira carta aos irmãos de Coríntios enquanto ele estava em Éfeso. Paulo, então, fica em Éfeso uns 3 anos, e em determinado momento desse ano ele vai e escreve a sua primeira carta aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo, irmãos, ele escreve essa carta porque algumas pessoas da casa de Chloe era uma mulher, provavelmente era uma mulher ali que tinha uma influência e que tinha, talvez o culto acontecesse na casa dela, não dá para saber isso, mas ela era uma mulher de influência, então ela diz para Paulo assim: Paulo, está acontecendo algumas coisas na igreja, então 3 pessoas da casa de Chloe vai até Éfeso para conversar com o apóstolo Paulo sobre os problemas que a igreja de Coríntios ela estava tendo, né? Então, Paulo, ele vai, então, combater ali as divisões, ele vai ajudar a manter a ordem do culto. E esse trecho que a gente vai ler, irmãos, né, no capítulo 12, Paulo já está tratando sobre o culto. Então, nesse momento aqui, Paulo ele está falando sobre o culto cristão. E a gente vai ler, então, o capítulo 12, do 12 ao 31. O nosso sermão vai ser dividido em 3 partes. Do verso 12 e do 13, o Espírito Santo promove a unidade da igreja. É isso que Paulo vai falar primeiro. Depois, Paulo, do verso 14 ao 26, ele vai dizer que nós precisamos uns dos outros. E dos versos 27 a 31, ele vai então nos dizer que nós precisamos dos dons essenciais para a igreja. Então, convido os irmãos a terem suas Bíblias abertas. Verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Paulo aqui, ele já vai começar a utilizar a figura do corpo humano. E ele já começa a aplicar, então, os membros do corpo humano para os membros da igreja. E ele vai usar a figura aqui, primeiramente, falando que todos esses membros, eles fazem parte do corpo de Cristo. Lógico que Paulo aqui não está falando do corpo ressurreto do nosso Senhor, mas ele está falando da igreja de Deus. Então, o corpo, ele é formado de vários membros. Nós temos braço, nós temos pernas, olhos, nariz, boca, cérebro, coração. Todos esses membros unidos, eles formam o corpo humano. E Paulo diz que assim também com respeito a Cristo, né? O corpo de Cristo também é formado pela variedade de membros, né? Logicamente, nós somos diferentes. Cada um de nós temos características diferentes. E essa diferenciação na unidade da igreja, ela forma o corpo de Cristo. Paulo, então, no verso 13, ele já começa a explicar. Vamos lá de novo no verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, e aí o pois ele vem explicar o que Paulo disse, ele diz: em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, olha só que interessante o que Paulo ele diz, que nós somos um corpo com Cristo, porque nós fomos batizados no Espírito Santo. Então, o que nos garante sermos partes do corpo de Cristo é que nós temos o Espírito Santo. Então, é necessário que a gente já comece a fazer uma explicação do que é o batismo com o Espírito Santo, né? Porque essa expressão ela vai aparecer no Novo Testamento apenas 7 vezes, e uma das vezes é aqui no verso 13, e ela tem compreensões equivocadas de alguns irmãos. Então, vamos explicar o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 13. Paulo ele vai deixar claro que nós somos introduzidos no corpo de Cristo quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, logicamente, Paulo está falando aqui que no momento da nossa regeneração, no momento que nós, então, somos alcançados por Cristo, nós somos regenerados, vivificados, arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão, não no momento posterior à conversão. Se nós somos participantes do corpo de Cristo, nós fomos batizados no Espírito Santo. Então, irmãos, para a gente poder nos arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo como nosso suficiente Salvador, nós precisamos que o Espírito Santo ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, aplicando a obra salvífica de Cristo em nós. Então, essa ideia de que eu me converti, e aí, depois de um tempo, eu sou batizado no Espírito Santo, uma outra bênção. Essa ideia, Paulo ele diz claramente aqui, categoricamente, que não é assim. Paulo ele diz que o batismo no Espírito Santo ele acontece quando nós somos participantes do corpo de Cristo, quando nós, então, nos convertemos. Então, alguns irmãos eles vão tentar embasar ali em Atos, né, no Pentecostes principalmente, e dizer que não, o batismo no Espírito Santo é uma experiência depois. Os apóstolos já criam em Deus, mas depois que veio unir todo aquele momento de profusão do Espírito Santo, de uma segunda bênção, e isso acompanhado do dom de línguas. A gente tem 2 explicações para isso, irmãos. E a primeira é que no tempo de Atos ali, né, eles não podem ser aplicados para nós hoje nesses momentos de experiência, né? Então, deixa eu explicar. O início da igreja ele foi recheado de sinais e maravilhas para comprovar aquilo que os apóstolos pregavam. Então, enquanto os apóstolos eles iam colocando o fundamento da igreja, que é Cristo, Deus, então, fazia sinais e maravilhas para comprovar que aquilo ali, então, era de fato de Deus. Então, nós vemos Paulo, por exemplo, ser mordido por uma serpente, e onde nós hoje vamos ser mordidos por uma serpente, porque a gente não é lelé, né? Mas isso acontecia com Paulo. Isso acontecia para provar que a mensagem de Paulo ela era poderosa. Então, essa é a primeira explicação. Em Atos nós vemos grandes sinais e maravilhas, mas isso ficou nos tempos apostólicos. Então, aquele momento onde que o Espírito Santo descia sobre as pessoas e as pessoas falavam em línguas, comprovando então a mensagem que era pregada, comprovando então a regeneração deles, isso ficou no tempo apostólico. Outra explicação que nós vemos é que em nenhuma carta, nenhum apóstolo, ele exorta os irmãos a buscarem um batismo com o Espírito Santo. A gente nunca vai ver Paulo falando assim, olha, vocês estão precisando buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha, o que vocês precisam é ser batizados com o Espírito Santo. Olha, o que vocês precisam para resolver o problema da igreja de vocês é o batismo com o Espírito Santo. Não tem essa exortação de nenhum apóstolo. Todos os apóstolos, eles exortam para se encher do Espírito Santo. Paulo vai falar isso lá em Efésios. Ele vai falar, olha, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente não tem em nenhuma carta que é onde nós temos as doutrinas
as doutrinas mais explicadas, nenhuma exortação para que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo. E Paulo deixa isso claro aqui na carta aos Coríntios, porque nós somos batizados no Espírito Santo quando nós nos convertemos, né? Quando Jesus ele vai, então, exortar as igrejas ali na região de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, eles não falam, olha, Filadélfia, o que você precisa é do batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Então, irmãos, essas duas explicações são o que nós usamos para dizer que aquelas experiências, aqueles fenômenos que aconteceram em Atos, em Pentecostes, eles não servem como base para comprovar o batismo com o Espírito Santo sendo uma segunda bênção. Mas nós temos Paulo falando aqui claramente que nós somos unidos no corpo de Cristo, porque nós somos batizados com o Espírito Santo. E aí, Paulo, ele já vai começar a introduzir como nós precisamos uns dos outros. E aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, nós somos um só corpo, porque todos fomos batizados com um só Espírito. E aí ele vai dizer, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, essa parte da perícope ela é muito importante, porque a igreja de Corinto ela era uma igreja cheia de grupos e divisões. O que acontecia? A igreja de Corinto, eles tinham uma galera que achava que eles eram de Paulo. Eles tinham uma galera que achava que eles eram de Apolo. Eles tinham uma galera que achava que eles eram de Pedro. Tinha outra galera que se achava espiritual, mas que na verdade negava a ressurreição de Cristo, que falava, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Eles eram aqueles mais santão, né? A igreja de Coríntios era dividida entre os fracos e os fortes. Então, existiam pessoas que tinham alguns determinados atitudes que serviam de pedra de tropeço para alguns outros irmãos que estavam começando a caminhar na fé. Então, a igreja já tinha uma divisão aí. A igreja tinha uma divisão entre ricos e pobres, tanto que os ricos se embriagavam enquanto os pobres passavam fome na hora do ágape, que era a refeição que eles faziam antes da ceia do Senhor. A igreja de Coríntios era uma igreja extremamente dividida. E ela também era dividida em relação ao culto e aos dons. Mas olha o que Paulo vai dizer. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Nós somos unidos com Cristo e unidos uns aos outros pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nós não somos melhores uns que os outros. E é aí que Paulo ele vai entrar no outro argumento dele, que ele vai dizer que nós, na verdade, precisamos uns dos outros, né? Então, a gente vê a importância dessa última frase de Paulo aqui. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, Paulo ele vai dizer no verso 15 o seguinte. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Não, perdão, irmãos. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo, então, agora ele vai expandir o argumento dele, usando o exemplo do corpo humano, e o primeiro argumento dele parece até um pouco sarcástico, porque ele vai virar e falar assim, olha, se o corpo não é um só membro, mas muitos, então existiam pessoas que se achavam mais que as outras, mas olhe para o seu próprio corpo. O seu próprio corpo, ele não é um só membro, mas eles são muitos membros, e na igreja também é assim, não é só você, mas é a comunhão dos santos ser unidos. Então, você pode até se achar importante, mas uma andorinha só não faz verão, já diria lá os antigos, né? O corpo é feito por muitos membros, e aqui está a beleza do corpo de Cristo. Cristo não nos fez todos iguais, Cristo nos fez todos diferentes, mas nossa singularidade, características diferentes, elas são unidas para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador, para nós servirmos uns aos outros, e aí está a beleza do corpo de Cristo. Então, todos nós somos diferentes, com características próprias, com jeitos, mas unidos para glorificar o nome de Jesus. E aí, Paulo, então, ele vai dizer, no verso 15 e 16 agora, expandir mais esse argumento. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho,
não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, muitos nós queremos ser iguais uns aos outros. Nós queremos ter as funções que outras pessoas exercem. Então, nossa, como que eu queria cantar como a Thaís canta, mas eu não canto nada. Nossa, como que eu queria, então, servir como o David serve, mas talvez nessa área não seja o meu lugar de ensinar, de discipular. Mas nós, então, nós chegamos ao que Paulo está exortando, é isso. Olha, se você olha e fala assim, eu sou um pé, mas eu queria ser uma mão. Se eu não sou a mão, então eu não faço parte do corpo de Cristo. Essa ideia está completamente equivocada. Você também faz parte do corpo de Cristo, né? Então, mesmo que você não queira fazer o seu papel de pé, você é um pé e é importante para o corpo de Cristo. Então, o seu papel ele é tão importante quanto o da mão. Se não, igual ele vai dizer no verso 16, porque não sou o olho, eu não sou do corpo, e isso o ouvido dizendo, isso não quer dizer que a função do ouvido não é importante, que o que é importante é enxergar. Não, o importante é enxergar, o importante é ouvir. Então, o ouvido ele pode até ficar cheio de cera, né? E, por favor, gente, limpa seus ouvidos. Mas o que pode parecer nojento, né, para algumas pessoas. Mas os olhos também têm os seus infortúnios, né? O olho é mais frágil, o olho também se suja, o olho também precisa de cuidado. Então, Paulo ele está dizendo aqui, olha, nós somos um só corpo de Cristo. E mesmo que você ache que você não é parte do corpo de Cristo por não exercer determinada função, a sua função é tão importante quanto a outra função que outro irmão exerce. E aí ele está usando aqui o pé, a mão, o olho e o ouvido como ilustrações. Verso 18 e 19, irmãos. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Deus fez o corpo humano como ele quis. E se tudo fosse igual, onde estaria o corpo? Esse é o argumento de Paulo. Imagina, então, que todos nós queremos ser uma só coisa. Que todos nós, como a igreja de Coríntios, queria só falar em línguas. Onde estaria o corpo de Cristo? Se imagina se, ao invés de nós termos olhos, nariz, boca, braço, a gente fosse apenas um narizão gigante. Vitelo do nariz. A beleza do corpo de Cristo é a diversidade do corpo de Cristo. Então, Deus ele fez o corpo como ele aprouve, diferente, mas unido. E esse é o argumento de Paulo. Se todos nós na igreja fazemos uma só coisa, como nós poderemos edificar uns aos outros? Se todos nós fazemos apenas uma coisa. E aí no verso 20 e 21, Paulo ele vai deixar esse argumento mais explícito. Olha o que ele diz no verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Então, nós precisamos uns dos outros. Os olhos precisam das mãos para proteger, para cuidar. A cabeça precisa dos pés para que possa andar. Não adianta o cérebro mandar aquelas ondas eletromagnéticas para que a gente possa andar e a gente não ter pé e a gente não andar. Então, é importante que todos nós zelemos uns dos outros, que todos nós cumprimos as nossas funções. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. Então, é importante aquele que prega, é importante aquele que serve, é importante aquele que ora, é importante aquele que contribui, é importante aquele que cuida, é importante aquele que canta. O corpo de Cristo, ele é importante com todos os seus membros fazendo as suas funções, né? E aí, não adianta a gente querer dizer um para os outros e falar, não, você não é importante para mim. Não, porque não é importante ter música. A gente foi numa igreja sábado e domingo e a gente viu a falta que faz o canto congregacional como a gente teve aqui hoje.
Ah, não, porque não é importante a pregação. Aí acabou. Se uma igreja não é importante a pregação, a gente tem que fazer outra coisa. Ah, não, porque não é importante o servir e o cuidar. É importante, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Então, talvez você esteja pensando que a sua função não é tão importante, que a função importante é de outros irmãos. Não se apegue a isso, irmãos. O seu papel ele é importante para a edificação do corpo de Cristo, né? E aí, Paulo, ele vai dizer isso no verso 22, no 23 e no 24. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Irmãos, muito pelo contrário, o seu dom que pode passar despercebido, ele é um dos mais importantes da igreja. Ele é importantíssimo. Isso acontece com o nosso próprio corpo. Os membros que a gente olha e a gente acha que eles são frágeis são os que a gente cuida mais. Então, no corpo de Cristo é assim também. Nós olhamos e achamos que aquele irmãozinho ele é frágil e que talvez ele não tenha importância, mas engano. Ele é extremamente importante. Deus concede muito mais honra àquilo que menos tinha. Nos últimos dias, irmãos, quando Cristo vier em glória e nós tivermos nossos corpos glorificados, né? A coroa daqueles irmãos que glorificaram a Deus em suas casas, em seu trabalho, na escola, orando pela igreja, orando pelos pastores, cuidando uns dos outros, ela vai estar assim, cheia de pedras brilhosas, linda, né? O galardão dela vai ser cheio. Enquanto aqueles que, porventura, como eu que estou aqui na frente hoje, vai ser um latão. Fez pouquíssima coisa, quase nada, para glorificar o nome de Deus. Aquilo, irmãos, que nós hoje damos pouca importância, irmãos, aquilo que tem grande importância para o corpo de Cristo. Aqueles que glorificam a Deus com suas vidas, aqueles que zelam pela igreja de Deus, aqueles que oram pelos irmãos e cuidam dos irmãos. Esses irmãos, Deus concederá grande honra naquele dia. E por que Deus ele faz isso, irmãos? Porque Deus, então, ele concede grande honra àquilo que nós achamos que não tem tanta honra. Olha o que ele diz no verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, se nós somos um só com Cristo, nós somos um só com os irmãos. A Confissão de Fé de 1689, ela vai dizer no capítulo 27, que nós devemos zelar pelo bem mútuo da igreja. E é necessário, irmãos, que você sirva. É necessário que você cumpra o seu papel. É necessário que você faça a sua parte. É necessário, irmãos, que você, então, coloque os seus dons à disposição de Cristo e à disposição da igreja, né? Nós, então, irmãos, por vezes podemos ficar chateados com a nossa função e não querer exercer a nossa função, mas a nossa função é importante. E nessa noite, irmãos, eu exorto a vocês que vocês sirvam uns aos outros, que vocês cumpram o papel que Deus colocou para vocês, para que o corpo de Cristo ele funcione perfeitamente bem, irmãos. Nós não podemos ter divisão no corpo, mas nós temos que cooperar pelo bem mútuo do corpo, de maneira que se um membro sofre, olha aí o verso 26, todos sofrem e com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Todos os membros são importantes, irmãos. Bate o dedinho do pé na quina para você ver, o corpo todo dói. Todo membro está conectado junto, todo membro é importante, né? Todo membro é importante. E aí vão ter pessoas que vão querer ficar chateados e dizer que, mas eu queria tanto fazer aquela outra coisa. Eu queria tanto fazer
o papel da mão, uma pena que eu sou um pé. E aí, irmãos, eu venho dizer para vocês que vocês podem tentar conversar com Deus. Se vocês quiserem ter a audácia de chegar até Deus e falar, Deus, eu estou errado, essa função que o Senhor me deu, ela não serve não, tem que ser a outra. Deus, ele gosta de enxergar essas pessoas no prumo. A gente vê Jó, por exemplo, e fala, se colocasse numa balança eu e o Senhor, eu não queria falar, mas a balança ia pesar para o meu lado. E aí Deus vira para Jó e fala, mas espera aí, Jó, onde você estava? Onde você estava, Jó? Quando eu fiz tudo. E é isso, irmão. Se você não está satisfeito com aquilo que Deus colocou você para servir e não está servindo, deixando o corpo de Cristo sofrer, deixando o corpo de Cristo se esforçar mais do que ele deveria fazer, porque você está parado, e aí você quer chegar diante de Deus para argumentar dessa maneira, eu aconselho que você pode. Acho que a resposta de Deus vai ser extremamente importante para nos trazer a humildade, para nos trazer, de fato, aonde Deus quer que nós estejamos. Os dons do Espírito são para a utilidade da igreja, irmãos. Não é para mim, não é para você, particularmente. Se eu tenho um dom, irmãos, é para a edificação dos irmãos. Se você exerce algum dom para você mesmo, você está completamente errado. Os dons são para fazermos a obra de Cristo. Os dons não são para mim, são para vocês, irmãos. Então, o ensino daqueles que ensinam é para os irmãos. O serviço é para os irmãos, o dom de cura é para os irmãos, não é para mim. Se fosse para si próprio, Paulo tinha curado o espinho na carne, Paulo tinha curado Timóteo, mas não é assim que funciona, irmãos. Os dons, eles são para a edificação da igreja e não para nós mesmos. E aí, irmãos, é interessante, por exemplo, o que C.S. Lewis vai dizer, que ele vai dizer o seguinte, decepar os dedos de uma pessoa seria uma forma estranha de fazer com que ela trabalhe mais. É necessário, irmãos, ajuda e não divisão. Quando você deixa de exercer a sua função, irmãos, você está, então, como que se cortando um membro do corpo de Cristo e fazendo com que o corpo trabalhe mais para suprir a sua falta. Mas não é assim que funciona, irmãos. Você deve servir. E aí, irmãos, a gente vai chegar no verso 27, 28, 29 e 30, que Paulo ele vai fazer uma defesa de alguns dons específicos. E aí, é preciso, então, voltar ao contexto da igreja de Coríntios, tá? A igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja que dava muita ênfase ao dom de línguas. Muita ênfase ao dom de línguas. Então, Paulo ele vai vir lá no capítulo 11 explicando primeiro quais são os dons e que os dons são uns para os outros e que não é para si próprio. E aí ele chega aqui agora e vai falar que todos os dons são importantes para a igreja e que não é só um membro, que é o corpo, mas vários membros que são o corpo, né? Todos são importantes. E ele está fazendo isso à luz do contexto da igreja de Coríntios, onde todos ali davam grande ênfase ao dom de línguas. Todos queriam falar em línguas e aqueles que falavam em línguas se achavam extremamente espirituais por conta disso. E aí, Paulo, então, por conta disso, ele vai ter que fazer uma defesa de outros dons que são vitais para a igreja, mas isso, irmãos, não é contra-argumento tudo que ele acabou de dizer que essas coisas são importantes. Todos os dons são importantes, mas existem dons vitais para a igreja, e é o que ele vai falar a partir do verso 27. Isso, irmãos, as divisões da igreja de Coríntios, elas aconteciam muito por conta da influência de uma filosofia na época mais retórica, né? Um jeito de falar, que é a sofística. E o que acontece? As pessoas naquela época, elas iam para, umas praças, e elas iam e declamavam as coisas. E os sofistas, eles eram extremamente persuasivos, falavam com grande eloquência, falavam bonito, e aí isso brilhava os olhos dos coríntios. Então, os coríntios, eles tinham preferência de filósofos. E quando eles vão para a igreja, eles tinham preferências de pregadores.
quando eles iam ver o que os filósofos falavam, eles achavam extremamente bonito aquilo que eles falavam, mas na verdade os sofistas eles eram conhecidos por ter pouquíssimo conteúdo e muita retórica. Eles trabalhavam até com política, ajudavam políticos ali, algo até interessante, né? Pouco conteúdo e muita coisa bonita para se dizer. Mas então, irmãos, isso também influenciava a igreja de Corinto nos dons de línguas, porque se falavam o dom de línguas, era uma coisa diferente, era uma coisa bonita, era uma coisa espiritual, mas ninguém era edificado na igreja. Ninguém entendia. E o pior, que na igreja de Corinto falava todo mundo ao mesmo tempo, era uma loucura danada. Então a pessoa levantava e falava, outro levantava e falava, virava aquele escarcéu dentro da igreja, ninguém entendia nada, e Paulo ainda depois, nos próximos capítulos, ele vai exortar, gente, cuidado para a gente não parecer doido. As pessoas que quando chegam na igreja e vê vocês dessa maneira, vai pensar, uai, isso aqui tá muito estranho, isso aqui tá esquisito demais. Então Paulo ele vai usar esse argumento nos próximos capítulos, irmão, no capítulo 14. A gente já tem tantas coisas para que as pessoas possam criticar os cristãos, a gente não precisava dar mais um argumento para eles, que era o que os coríntios faziam, que era se posicionar daquela forma. Então, por conta dessa influência sofística, por conta das divisões que existiam com os pregadores, né? Que Paulo, ele é pior que Apolo prega muito mais que Paulo. Não, mas Pedro que é um bom pregador, porque Pedro andou com Jesus. Irmãos, por conta de tudo isso, Paulo, então, agora ele vai fazer uma classificação dos dons. Então, Paulo ele vai dizer no verso 27 assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Então, olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. O corpo humano, ele tem membros e todos os membros são importantes. Mas existem membros que são vitais para o corpo humano. Se o nosso coração parar, já era. Se o nosso cérebro parar, já era. Se a gente perder um braço, a gente vai conseguir ainda viver. É muita dificuldade, mas a gente vai conseguir viver. Se a gente perder uma perna, a gente vai conseguir viver. E é essa a ilustração que Paulo ele diz assim. E olha o que ele diz aqui, irmãos, e não é igual outras listas de dons que Paulo ele simplesmente estão falando dons que existem, não. É que ele está fazendo uma classificação de importância mesmo. Ele diz, primeiramente, os apóstolos. E por que os apóstolos estão em primeiro lugar? Porque os apóstolos foram aqueles que fundamentaram, eles que lançaram os fundamentos da obra de Cristo. Então, a mensagem de Cristo, o Deus que se encarnou, que entregou sua vida por pecadores e que ressuscitou por eles, essa mensagem era proclamada pelos apóstolos. Então, os apóstolos jogavam o fundamento. E aí, em segundo lugar, vinham os profetas. E aí, esses profetas aqui, o Augusto Nicodemos vai dizer que eram aqueles que falavam da parte de Deus, mas não da parte de Deus como no Antigo Testamento, mas falavam da parte de Deus no sentido de que eles expunham aquilo que Deus falava, e os irmãos então tinham que se atentar para o que eles falavam e, de fato, discernir se aquilo provinha de Deus ou não. Não era como no Antigo Testamento, onde Deus ia e falava diretamente com o profeta passava para o povo. E aí, em terceiro lugar, vem os mestres, que eram aqueles, então, que vão continuar a obra. Então, os apóstolos lançavam o fundamento, igrejas eram fundadas e os mestres, então, vinham fazendo
o restante da obra. E por que, então, os dons do ensino são elencados em primeiro? Porque não existe uma igreja de Cristo sem a palavra de Deus sendo pregada, irmãos. Não existe igreja de Cristo onde a palavra de Deus não é pregada. A palavra pregada, ela é como se fosse o nosso cérebro ou o nosso coração. Eles são vitais. E é por isso que a igreja corandeu, ela prima pela a palavra pregada. Pela palavra pregada fielmente. Porque a igreja necessita que a palavra seja pregada. A gente pode viver sem dom de cura. A gente pode viver sem operador de milagres. A gente pode viver sem falar em outras línguas e sem interpretar. Mas a gente não pode viver sem a exposição da palavra de Deus. E é por isso que Paulo aqui, ele então elenca por prioridade esses dons. Então, os dons do ensino, irmãos, eles são extremamente importantes. E aí, voltando ao contexto da igreja de Corinto, todo mundo falava em línguas, o culto era uma loucura, mas não tinha quem explicava a palavra de Deus. Paulo ele vai falar no capítulo 11 que quão bom seria se na igreja de Corinto tivessem dons de sabedoria para lidar com aquelas coisas. Quão bom seria se tivesse dom de mestres, mas tudo que as pessoas se preocupavam era o dom de línguas, era aquilo que parecia mais espiritual, mas que na verdade, irmãos, era completamente contrário à vontade de Deus. Então, Paulo ele vai terminar dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí, Augusto Nicodemos, ele faz essa interpretação, que esse procurar com zelo aqui é a gente ver na igreja quem tem esses dons para que eles possam fazer. Então, quem que tem o dom de ensinar? Quem que tem, que recebeu de Deus isso? Então, a gente deve procurar na igreja pessoas para exercerem essas funções. Então, essa é a visão que o Augusto Nicodemos tem. Que esse procurar aqui é procurar dentro da igreja para que pessoas incapazes não exerçam essa função. Já o Craig Blomberg, que é um grande conhecedor do Novo Testamento, ele vai dizer que essa é uma exortação aos coríntios para que eles pedirem a Deus esses dons de fato. Para pedirem a Deus que Deus, então, dê a eles esses melhores dons, que são os dons do ensino. Contudo, temos que ter a humildade de reconhecer que Deus distribui os dons como lhe apraz. Então, segundo Bloomberg, você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, por favor, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ensinar na tua igreja, mas aí vai ficar a cargo de Deus, se Deus ele vai se agradar em lhe dar esse dom ou não. E aí, irmãos, Paulo ele acaba dizendo no verso 31 o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo ele vem dizendo, e ele vem falando assim: irmãos, nós somos o corpo de Cristo, porque nós fomos batizados de um só corpo. Todos vocês são importantes, irmãos, todos importantes, todos. Ninguém é melhor que ninguém. Existem dons na igreja que eles são vitais, mas para a edificação de vocês mesmos. Mas, irmãos, antes dos dons, eu tenho um caminho mais excelente para mostrar a vocês. E o caminho aqui, irmãos, é o amor que Paulo ele vai discorrer no capítulo 13. O amor, irmãos. E aí, quem está querendo arrumar namorado, ou quem tem uma namorada, certamente já usou 1 Coríntios 13 para falar com a namorada, né? O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor não há de ciúmes. E tá bom, irmãos, pode fazer isso. Eu não vou julgar, não. Acho até bom que faça. Mas o que Paulo está falando aqui não é desse amor pelo cônjuge, mas é do amor dos irmãos uns para com os outros. É esse caminho que Paulo, então, ele apresenta para os coríntios. Vocês vivem divisões, vocês vivem buscando dons para se acharem melhores uns que os outros, mas eu ofereço a vocês
um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, que é uns amarem aos outros na igreja de Cristo, servirem a Cristo e aos irmãos com amor. Esse é o contexto de 1 Coríntios 13. Então, Paulo ele vai acabar o capítulo 12 fazendo essa exortação e depois ele vai explicar o verso 13 falando sobre isso. Vamos para algumas aplicações, irmãos, para que a gente possa terminar. E se você aí está agora querendo arrumar uma varoa, já sabe, né? Tomara que a varoa conheça a Bíblia para ela virar e falar com você. Ah, mas isso aí tá meio fora de contexto, né? Aí o cara vai ter que se virar, né? Mas algumas aplicações para nós, irmãos. Paulo, ele sempre embasa a prática na teologia. Não existe prática se ela não estiver fundamentada nas Escrituras. Porque se existir uma prática que ela não está fundamentada nas Escrituras, a gente é legalista. Por que você não faz isso? Porque eu não faço. E Paulo não é assim. Paulo ele vem pegando e vem explicando tudo certinho para depois chegar no final e falar, olha, vocês têm que servir. Ah, por que eu tenho que servir? Porque vocês fazem parte do corpo de Cristo, porque vocês foram batizados no Espírito Santo, um só Espírito, porque vocês são membros desse corpo, diferentes, mas igualmente importantes. Então a prática ela está fundamentada na boa teologia, irmãos. Não existe boa prática se ela não estiver fundamentada na boa teologia. Paulo ele nunca vira para as pessoas e fala, só faz isso. Tinha uma pessoa na igreja de Coríntios que estava tendo relações com a esposa do pai dele, e Paulo vira para ele e fala assim, deixa de ser vergonhice. Paulo primeiro vai explicar por quê, e depois ele vai virar e falar assim, deixa de ser vergonhice. Né? Então Paulo, ele é assim. E então, as aplicações para nós, que nós venhamos servir uns aos outros. Se você crê em Jesus, recebeu o Espírito Santo, você tem que servir a sua igreja local. Você tem que amar seus irmãos e zelar deles. Você não deve menosprezar os dons que Deus lhe deu, pois Deus quer te usar com eles. Não menospreze, irmãos, o dom que Deus lhe deu. Talvez não é o dom que vai aparecer, irmãos, mas ele é extremamente importante para o corpo de Cristo, né? Outra coisa que eu quero dizer é que se nós somos um corpo com Cristo, nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos, irmãos. Nós não podemos fazer parte do corpo de Cristo em pecado. Nós não podemos fazer parte do corpo de Cristo vivendo de uma forma que não é uma forma santa e agradável a Deus. Então, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos nos unir a Cristo, irmãos, em piedade, em santidade, em temor, em amor. E como as nossas pregações elas também são gravadas, eu deixei outra exortação aqui, que não deixemos de amar a igreja local, irmãos. Não deixe de congregar, não deixe seus dons enterrados, mas use os seus dons para glorificar o nome de Cristo e edificar a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Nós estamos passando por um momento de mudanças, né? E de um novo começo aqui na Corandeu, e muitos têm sentido esse movimento de deixar a sua igreja local, os irmãos que ama, para vir servir a Deus num novo lugar, mas que nós venhamos amar uns aos outros, irmãos, e que isso, irmãos, fique para trás, e que nós venhamos servir uns aos outros com temor, com amor, e zelar pelo bem de cada um de vocês aqui na Corandeu. Então, irmãos, que nós venhamos ser o corpo de Cristo, servindo uns aos outros e glorificando o nome de Cristo, espalhando o Evangelho para a glória de Deus. Amém? Gostaria de pedir os irmãos ficassem pé para que a gente pudesse orar. Mas foi o meu passado, foi só um foro. Pois, o chamou o Gabriel para me ficar